5. Das provas. 5.1 da prova objetiva de múltipla escolha. 5.1.1 A prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, abrangerá os conteúdos programáticos constantes do anexo 1º deste edital e terá a seguinte distribuição. Quadro e o analista de atividades da Secretaria Consultor Jurídico. Disciplina número de questões pontos por questão. Conhecimentos básicos língua portuguesa 10.2.0 Informática 5.1.0 Conhecimentos específicos. Direito Constitucional 45.1.0 Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Tributário, Direito Previdenciário, Direito do Consumidor, Direito Eleitoral, Legislação Municipal. Total de questões 60 questões, pontuação máxima 70 pontos. Quadro segundo analista de atividades da Secretaria Consultor Legislativo. Disciplina número de questões pontos por questão. Conhecimentos básicos língua portuguesa 21.5 Informática 5.1.0 Conhecimentos específicos. Direito Constitucional 35.1.0 Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Tributário, Direito Previdenciário, Direito Eleitoral, Legislação Municipal. Total de questões 60 questões, pontuação máxima 70 pontos. Câmara Municipal de Unai MG edital número 01, de 15 de junho de 2022. 11. 5.1.2 A prova objetiva terá o número de questões e a distribuição de pontos conforme tabelas do subitem anterior. 5.1.3 As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com 4 opções, A, D, e uma única resposta correta. 5.1.4 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha. 5.1.5 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o cartão de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e no cartão de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do candidato. 5.1.6 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta, emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 5.1.7 O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao fiscal o cartão de respostas, devidamente assinado no local indicado. 5.1.8 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão de respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com este edital e com o cartão de respostas, tais como dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente. 5.1.9 Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal do Instituto Consuplam devidamente treinado. 5 de janeiro de 2010 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar o seu cartão de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura ótica. Quadro terceiro Oficial de Atividades da Secretaria. Disciplina número de questões pontos por questão. Conhecimentos básicos língua portuguesa 22.0 Noções de informática 6.1.0 Conhecimentos específicos Noções de direito constitucional Noções de direito administrativo 24.1.0 Legislação municipal. Total de questões 50 questões, pontuação máxima 70 pontos. Quadro quarto Agente de condução de veículos. Disciplina número de questões pontos por questão. Conhecimentos básicos língua portuguesa raciocínio lógico matemático 31.0 Conhecimentos gerais Conhecimentos específicos Conhecimentos do cargo 10.2.0 Total de questões 40 questões, pontuação máxima 50 pontos. 12. 5.2 da prova discursiva 5.2.1 Será aplicada a prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, no mesmo dia de realização da prova objetiva, exclusivamente aos candidatos dos cargos de analista de atividade da Secretaria Consultor Jurídico e Consultor Legislativo e Oficial de Atividades da Secretaria. 5.2.2 Para os cargos de analista de atividade da Secretaria Consultor Jurídico e Consultor Legislativo somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva, na forma do item 5.1.4 e classificados até a 20ª posição, considerando os empates na última posição.
5.2.2.1 Serão corrigidas as provas discursivas de todos os candidatos inscritos através da reserva de vagas a pessoas com deficiência, se aprovados na prova objetiva, na forma do item 5.1.4. 5.2.3 Para o cargo de oficial de atividades da Secretaria somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva, na forma do item 5.1.4 e classificados até a 50ª posição, considerando os empates na última posição. 5.2.3.1 Serão corrigidas as provas discursivas de todos os candidatos inscritos através da reserva de vagas a pessoas com deficiência, se aprovados na prova objetiva, na forma do item 5.1.4. 5.2.4 Os candidatos que não tiverem a sua prova discursiva corrigida na forma dos subitens 5.2.2 e 5.2.3 serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público. 5.2.5 A prova discursiva constará de um estudo de caso para os cargos de analista de atividade da Secretaria, consultor jurídico e consultor legislativo e destinar-se a avaliar o domínio do conteúdo dos temas abordados e da norma culta da língua portuguesa. 5.2.5.1 Os temas versarão sobre conteúdo pertinente a conhecimentos específicos dispostos no anexo 1º deste edital. 5.2.6 A prova discursiva para o cargo de oficial de atividades da Secretaria será constituída de uma dissertação. 5.2.7 A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 a 30. 30 pontos. 5.2.8 Para efeito de avaliação da prova discursiva serão considerados os seguintes elementos. Critérios: pontuação. A aspectos macroestruturais 21 pontos. Abordagem do tema e desenvolvimento do conteúdo. Neste critério serão avaliados: pertinência de exposição relativa ao problema, a ordem de desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente publicado. B. Aspectos microestruturais 9 pontos. Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir. 1. Conectores, sequenciação do texto. 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular. 4. Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal 6. Regência nominal e verbal 7. Colocação pronominal. 8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. Os erros textuais obedecerão aos critérios a seguir. Número de erros: pontuação nenhum 9,00 de 1 a 5 8,40 de 6 a 10 7,80 de 11 a 15 7,20 de 16 a 26,60 de 21 a 25 6,00 de 26 a 30 5,40 de 31 a 35 4,80 de 36 a 44,20. 13. De 41 a 45 3,60 de 46 a 50 3,00 de 51 a 55 2,40 de 56 a 60 1,80 de 61 a 65 1,20 de 66 a 70 0,60 acima de 70 0,00 Observações quanto aos critérios de correção. 1 ponto por linha efetivamente escrita. Entende-se a linha com no mínimo 2 palavras completas, excetuando-se preposições, conjunções e artigos. 2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da prova discursiva. 5.2.8.1 Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 60% de aproveitamento nos pontos da referida prova. 5.2.8.2 O texto deverá ter a extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. 5.2.9 Será atribuída nota 0 ao texto que contiver número de linhas inferior aos limites mínimos estabelecidos nos subitens anteriores. 5 de fevereiro de 2010 Para os cargos de analista de atividade da Secretaria, consultor jurídico e consultor legislativo, a prova discursiva terá o objetivo de avaliar o conhecimento técnico na área de atuação, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do Registro Formal da Língua Portuguesa. Para o cargo de oficial de atividades da Secretaria, a prova discursiva terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do Registro Formal Culto da Língua Portuguesa. 5 de fevereiro de 2011 A resposta deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, como também no caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim, nos termos deste edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do Instituto com súmula devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
5 de fevereiro de 2012 o candidato receberá nota 0 na prova discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra legível ou de grafar por outro meio que não o determinado no subitem anterior, bem como no caso de identificação em local indevido e pelo motivo descrito no item 5.2.9. 5.2.1.2.1 A mera referência a artigo de lei ou reprodução de seu texto, por si só, não garante a pontuação ao candidato. 5 de fevereiro de 2013 A folha de texto definitivo da prova discursiva será fornecida juntamente com o cartão de respostas da prova objetiva de múltipla escolha no dia de realização das provas, devendo o candidato, ao seu término, obrigatoriamente, devolver ao fiscal o cartão de respostas, prova objetiva, e a folha de texto definitivo, prova discursiva, devidamente assinados, apenas, no local indicado, sem qualquer outro termo que identifique o candidato. 5.2.13.1 A folha de texto definitivo da prova discursiva será o único documento válido para avaliação desta etapa. O espaço reservado no caderno de provas para rascunho é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade. 5 de fevereiro de 2014 O Instituto Consupla adotará processo que impeça a identificação do candidato por parte da banca examinadora, garantindo-se, assim, o sigilo na correção das provas. 5 de fevereiro de 2015 Quando da realização da prova discursiva, o candidato não poderá efetuar consulta a quaisquer fontes ou meios de consulta, nem mesmo legislação para auxílio na elaboração da prova discursiva. 5 de fevereiro de 2016 O candidato deverá observar atentamente as orientações de transcrição de sua prova discursiva. Aquele que não observar tais orientações receberá nota 0, sendo vedado qualquer tipo de rasura e ou adulteração na identificação das páginas, sob pena de eliminação. 14. 5 de fevereiro de 2017 O candidato, ao término da realização da prova discursiva, deverá, obrigatoriamente, devolver a folha de texto definitivo sem qualquer termo que identifique a folha em que foi transcrita sua resposta.